Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar personalizando o meu celular junto com vocês e eu espero de verdade que vocês gostem. Antes do vídeo começar, muito obrigada pelos inscritos do nosso canal, muito obrigada de verdade. Não esqueçam também de passar em nossos vídeos anteriores do canal porque eles estão muito legais. E não esquece também de deixar o like no vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações porque é muito importante. E o tema escolhido de hoje foi o Liquid Glass do iOS 26. Então, basicamente, eu vou tentar fazer o Liquid Glass no meu Samsung. Depois de ter colocado os ícones dos aplicativos iguais ao do iOS de vidro, eu já vim selecionando o papel de parede desfocado que eu iria querer na minha tela inicial. E eu aproveitei para colocar também o papel de parede da tela de bloqueio. Com o wallpaper já selecionado, eu vim posicionando o relógio onde eu queria e também trocando o widget que estava vinculado a ele, que no caso eu escolhi outras opções do clima, que eu gosto bastante e acho que super combina. Por enquanto, eu irei me concentrar apenas na tela inicial, tá? Na personalização dela, e depois eu volto para a tela de bloqueio ao longo do vídeo. Enfim, então eu já comecei colocando esse widget da galeria com a imagem que eu escolhi, tá? Aqui em cima, tudo bem bonitinho com o formato que eu amo. E ao lado desse mesmo widget da galeria, eu coloquei um widget do clima do próprio sistema, tá? Que no caso é esse daqui, que é um dos meus favoritos. E depois eu só retirei o plano de fundo. Vim selecionando mais um widget do próprio sistema, tá? E no caso foi esse aí de Reminder, que eu gosto bastante, inclusive eu coloquei nesse formato quadrado, arredondado, e retirei o plano de fundo. Depois eu vim selecionando um atalho do KWGT para colocar no centro da tela inicial com um widget maior, né? E que fosse bonitinho também. Eu selecionei esse de Reminder, inclusive eu mexi um pouquinho no fundo dele para ficar com essa aparência mais transparente e translúcida, né? Enfim, gostei bastante. E aí depois eu fui procurar alguns recursos para estar editando o mesmo. E aproveitando esse momento, eu queria comentar com vocês sobre um assunto um pouco importante para algumas pessoas. Não sei se vocês sabem, mas o aplicativo Shortcut Maker, que a gente utiliza muito nas nossas personalizações, para personalizar os ícones dos aplicativos, atualizou. Sim, gente, atualizou lá na Play Store, tudo bem certinho, e agora já funciona na One UI 8, sem precisar fazer nenhum truque e nem nada do tipo. Só que o layout dele não ficou visualmente muito interessante, né? Pelo menos por padrão. Mas eu descobri, gente, como você pode estar configurando dentro do aplicativo para que ele fique como era antes. Então, se vocês quiserem que eu traga um vídeo aqui para vocês acerca dessa atualização do aplicativo, fale um pouco sobre ele para vocês, ensine como utilizar agora que atualizou, né? Porque ficou com um layout um pouco diferente. E também ensine para vocês como manuseá-lo como antigamente. Então comenta aqui embaixo se vocês querem esse tipo de vídeo aqui no canal, tá? Dependendo da quantidade de comentários pedindo isso, eu posso trazer para vocês sim. Enfim, é isso, comenta aqui embaixo. Aliás, antes que muitos de vocês me perguntem aqui nos comentários, todos os recursos que eu utilizei nessa personalização estarão disponíveis lá no meu perfil do Pinterest.
E o link dele tá aqui na descrição de todos os meus vídeos, tá? Então caso você quiser pegar alguma imagem, algum recurso para fazer a mesma personalização ou até mesmo criar uma coisa nova com eles, é só você acessar o meu perfil do Pinterest, que todas as imagens estarão disponíveis para vocês gratuitamente. Como eu gosto de customizar todo o reminder e deixá-lo muito bonitinho, então eu fui no aplicativo de pegar biografias, que no caso são frases prontas, bem bonitinhas e decoradinhas, tá? Para estar colocando aí nesse widget e deixá-lo muito bonitinho. Olha isso, gente, fica realmente muito perfeito. E só para deixar claro, esse widget foi feito pela Bey, tá, gente, do canal Verence, que sempre comenta aqui nos meus vídeos e etc. A minha amiga, né? Enfim, ela quem fez esse widget, tá? Então se vocês quiserem ter ele também, é só acessar o canal dela, que lá ela explica tudo bem certinho e disponibiliza esses widgets para vocês, né? Assim como esse de reminder. Então caso vocês queiram, é só acessar o canal dela. Em seguida, eu vim colocar mais widgets para estar preenchendo a tela e completando a personalização. Nesse caso, eu vim selecionando o atalho do widget do Google, tá? Que no caso é dessa barrinha aí muito bonitinha. E aí eu deixei ela totalmente minimizada para caber ali no layout, né? E depois eu vim selecionando esse outro widget do sistema, que é de sugerir aplicativos. Acredito que ele veio na One UI 7 para a maioria dos celulares que recebeu essa atualização. E olha isso, gente, ficou realmente muito bonitinho. Depois eu coloquei 4 aplicativos aqui na parte de baixo da tela inicial, a dock, né? Fiz mais alguns ajustes na tela inicial e pronto. Tá totalmente finalizada. E eu realmente gostei bastante. E vocês? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber a opinião de vocês acerca dessa personalização. Voltando então para a personalização da tela de bloqueio, agora eu vim aqui no KWGT para estar configurando o meu widget de reminder que está lá na tela de bloqueio, né? No caso eu vim trocar as frases e o adesivo para que fique de acordo com a personalização atual, né? Até por isso mesmo, eu removi o fundo dessas imagens aqui que eu peguei junto com vocês, para justamente estar colocando nesse widget. Fica realmente muito bonitinho. E basicamente ficou assim, gente. Eu gostei bastante. Depois disso, eu resolvi personalizar o meu teclado, que estava bem simples, né, gente? Então, eu realmente queria deixá-lo muito mais bonitinho. Então, eu já fui acessando o Theme Park para criar o meu próprio tema personalizado. Vim aqui na opção de Keyboard e Criar Novo, para estar colocando as cores que eu desejo para um novo tema de teclado. E eu vou ir mostrando todos os códigos das cores que foram utilizadas nessa personalização do teclado, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar e fazer a mesma personalização aí no de vocês, ou com a mesma cor, é só vocês irem anotando os códigos que irão aparecer durante o vídeo. Finalizando o modo claro, agora vamos para o modo escuro, e é basicamente a mesma coisa. Vocês clicam nessas bolinhas vermelhas
e colocam as cores que vocês desejam da personalização que vocês estão utilizando, ou se vocês quiserem, pode ir acompanhando as cores que eu estou colocando no meu, tá? É só ir anotando e depois transcrever nessa parte aí de cima do código, lá no Theme Park. E prontinho, esse é o modo escuro e esse é o modo claro. Ficaram realmente impecáveis. E agora é só estar salvando e depois aplicando o mesmo. Depois do teclado, eu resolvi personalizar também o painel de controle para deixá-lo bem bonitinho, tá? E é do mesmo jeitinho que o teclado, basta clicar nessas bolinhas em vermelho e selecionar as cores que vocês desejam, ou estar colocando os mesmos códigos de cores que eu estou selecionando aí no meu, tá? Fica ao critério de vocês. E para dar esse efeito de desfoque bem bonitinho, bem parecido também com o iOS 26, é só vocês colocarem ao fundo do painel a cor branca mais transparente, tá, gente? Só mexer na transparência que fica realmente impecável, tá? Vocês vão amar. E nas notificações eu faço basicamente a mesma coisa, sempre um branco mais transparente para dar esse efeito de translúcido e desfoque. Novamente é só repetir a mesma coisa no modo escuro, tá? Inclusive, uma dica que eu dou para vocês é meio que inverter as cores que vocês usaram no modo claro, porque aí fica um pouco diferente, né? Modo escuro e modo claro finalizados com sucesso, é só vocês salvarem, darem OK e simplesmente aplicar. E caso vocês não queiram mais utilizar nenhum desses temas, é só voltar lá no aplicativo Theme Park, clicar em cima e simplesmente em desaplicar. Automaticamente o tema já vai voltar para o padrão. E olha esse resultado final. Simplesmente impecável, superou todas as minhas expectativas. Tanto do painel quanto do teclado, e principalmente do teclado, gente. Olha isso, simplesmente amei esse efeito de blur no fundo, ficou incrível. E aplicando o modo escuro fica assim, ó, simplesmente perfeito também. Eu amei demais. E para finalizar o vídeo de hoje, eu vou mostrar com mais detalhes para vocês como ficou essa personalização maravilhosa. E começando pela tela de bloqueio, eu comecei selecionando essa fonte aqui do iOS no meu relógio, né, gente? Simplesmente incrível
com essa cor que foi sugerida totalmente pelo wallpaper, tá? E esses dois widgets abaixo dele, sendo os dois do clima. Coloquei também esse widget de reminder com adesivo e o meu cadeado de desbloqueio se encontra assim, no formato da Hello Kitty. Indo para a tela inicial, eu comecei com esse widget de galeria aqui em cima do próprio celular. Ao lado eu coloquei esse outro do clima, totalmente transparente. No centro eu coloquei esse do reminder, com um pouco de transparência. Mais abaixo o do Google, também levemente transparente. O de sugerir aplicativos do meu próprio celular, simplesmente impecável. E por fim, o reminder do próprio celular, 100% transparente. E na dock eu coloquei as configurações, o YouTube, a galeria e a câmera como atalhos de aplicativos. Essa é a minha tela de aplicativos com os ícones do iOS 26 e Liquid Glass. E esse é o meu teclado no modo claro. Simplesmente incrível. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!